Meu caro Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro e Presidente do PSD. Meu caro José Pedro Aguiar Branco, cabeça de lista da coligação pelo Círculo do Porto e Ministro da Defesa Nacional. Meu caro Luís Pedro Mota Soares, número 1 do CDS na lista do Porto e Ministro do Emprego e da Solidariedade Social. Meu caro Presidente da Câmara e demais autarcas presentes. Responsáveis concelhios distritais e nacionais, tanto do PSD como do CDS. Minhas amigas e meus amigos. Tivemos mais uma manhã em cheio. Começámos em Amarante. Seguimos para o Marco. Estamos em Felgueiras. Sempre com muita gente. Não é a puxar por nós, é a puxar por Portugal. Eu, no jantar do Porto, lembrei uma pessoa de quem gosto muito, nascida em Amarante, Agostina Bessa Luís, a maior intelectual portuguesa viva, e hoje lembrarei outra pessoa que nasceu em Amarante, porque foi lá que começámos amanhã, escritor português ímpar do século XX, Teixeira de Pascoais. E porquê é que eu quero lembrar Teixeira de Pascoais? Porque, se eu bem me lembro, ele escreveu algo mais ou menos assim: Portugal é livre enquanto for português. Foi exatamente isso que esta maioria teve de fazer. Receber um país nas mãos de um sindicato de credores estrangeiros por causa da bancarrota criada por outros e ajudar o país, com o esforço dos portugueses, a recuperar a sua liberdade, a sua autonomia e estar à altura da sua história. E eu tenho a certeza que falo por todos os que aqui estão. Se de nós depender, e de nós depende muito, a última vez que uma troika entrou em Portugal foi mesmo a última vez. Queria dar uma palavra ao José Pedro, outra ao Luís Pedro e outra a Felgueiras, capital do calçado. Começo exatamente por aqui. Eu posso falar do que vi e não apenas do que li. Posso falar das empresas deste concelho, das exportadoras deste concelho, dos empresários de calçado deste concelho, do extraordinário contributo que o calçado deu para o crescimento das exportações de Portugal nos últimos anos. Bem-ajam e parabéns! Vi-os em muitas feiras internacionais. Conheço vários deles pessoalmente. Aqui, no Norte, as pessoas bem sabem. O bem das empresas é a melhor forma de servir o progresso dos trabalhadores. Se a empresa estiver bem, o trabalhador pode subir na vida. Se a empresa estiver mal, o desemprego é um risco. E por isso, aqui no Norte, as pessoas sabem que é preciso manter a confiança na nossa economia. Se não mantivermos a confiança na nossa economia, as empresas retraem-se, os investimentos são adiados e a situação social, em vez de melhorar, agrava-se.
E depois as pessoas aqui em Felgueiras sabem muito bem uma coisa. Tenho a impressão que não há um cidadão que tenha arranjado um emprego por causa de um outdoor do Partido Socialista. Mas tenho a certeza que há muita gente que está a lutar todos os dias pela vida para conseguir a sua oportunidade de trabalho, para contribuir para as exportações, porque as empresas estão a confiar na nossa economia. Queria dar uma palavra ao José Pedro Aguiar Branco, cabeça de lista da coligação. Nós conhecemos-nos de muito antes e somos ambos aliancistas. Começámos por admirar o mesmo político e o mesmo homem de Estado. E nunca as nossas diferenças foram mais relevantes do que as nossas parecenças. E eu, que já fui Ministro da Defesa, ainda esta semana, nos estaleiros navais de Viana do Castelo, pude dar uma palavra, porque o que o José Pedro Aguiar Branco fez para evitar que os estaleiros fechassem, para salvaguardar postos de trabalho, para evitar um prejuízo diário de 110 mil euros, um passivo de 250 milhões de euros, estava certo, e aqueles que o criticaram tão assintosamente estavam errados. E queria agora dar uma palavra ao Luís Pedro Mota Soares. Eu conheço há bastante tempo. Foi meu secretário-geral. Sou amigo dele, tal como do José Pedro. Mas há uma palavra que eu vos queria dizer. O Luís Pedro Mota Soares tem várias qualidades. Uma talvez seja a menos conhecida. Já fiz muitas coisas na vida, já trabalhei com muita gente. Nunca vi uma capacidade de trabalho como a dele. E eu vou-vos dar um número, curiosamente não é um indicador económico, um número que traduz isso melhor do que qualquer outra referência. Vocês sabem quantas instituições particulares de solidariedade social e quantas misericórdias espalhadas por todo o país o Luís Pedro Mota Soares visitou nestes 4 anos? 837. Há quem fale da situação social sem sequer saber o que é uma pensão mínima. Neste governo, a proximidade com a questão social foi sempre uma prioridade. E quando faço esta referência ao Luís Pedro Mota Soares, estendo-a a toda a equipa que ele teve ao longo do mandato. E está aqui o Marco António, que fez parte dessa equipa. Esta questão só é relevante também do ponto de vista do estabelecimento de uma diferença. Nós achamos que a política social é uma responsabilidade do Estado. Mas nós não achamos que a política social seja feita no terreno e no cotidiano apenas pelo Estado. O Estado pode e deve contratualizar com as IPSS e com as misericórdias, que estão mais próximas dos problemas, conhecem as famílias, respondem com prontidão e nunca fecham a porta ou recusam uma refeição a quem precisa de um abrigo ou a quem não pode pagar o jantar. E é por isso que nós estamos agradecidos ao trabalho que as misericórdias e as IPSS fizeram ao longo destes 4 anos. Mas já estávamos agradecidos ao trabalho
que eles fizeram ao longo de décadas e de séculos no nosso país. Como sabem, estamos a aproximar-nos da última semana da campanha eleitoral. Nós temos procurado que esta campanha eleitoral seja feita com esclarecimento e não com gritaria, com argumentos e não com insultos. E essa moderação na atitude e no discurso é exatamente a nossa forma de ser. E assim manteremos esta postura até ao fim da campanha eleitoral e esperamos durante os próximos 4 anos para governar Portugal. Preocupa-me, como português, a atitude crescentemente radical que tem assumido o principal líder da oposição. Nós já sabíamos que o Dr. António Costa votava contra um orçamento que não conhece. Ficámos hoje a saber que se a coligação vencer as eleições, mas sem maioria, o Dr. António Costa tentará derrubá-la antes dela poder governar, não respeitando assim a vontade popular. Ontem referi em Santa Maria da Feira que uma coisa é uma maioria positiva para o país poder aproveitar as novas condições económicas, para o país poder acelerar o crescimento, acelerar a criação de emprego, acelerar as exportações, acelerar o investimento. Outra coisa é uma maioria de conteúdo estritamente negativo. Uma coisa é uma maioria para dar ao país um governo estável, e a estabilidade ajuda à confiança, e a confiança ajuda ao crescimento. Outra coisa é uma maioria apenas negativa, porque quem acha em Portugal que o PS pode entender-se estavelmente com um partido que diz que a saída do euro está na próxima esquina e outro que diz Portugal tem de sair da União Europeia? Só nos faltava, depois de todos os problemas que a bancarrota nos deixou e que iam dando cabo do prestígio de Portugal no mundo, agora podermos ter governos frágeis, dependentes do voto ou da boa vontade de quem quer que Portugal saia do euro e de quem não acredita na pertença de Portugal à União Europeia. Não se esqueçam, aqui no Norte, que na União Europeia estão 70% das nossas exportações. Não somos nós que pedimos uma maioria. São as declarações do Dr. António Costa que recomendam aos portugueses que refletem, são moderados, são gente razoável, que o país tenha uma maioria para poder ser governado. Restam-me 38 segundos segundo o relógio, de modo que eu vou cumprir para bem do vosso almoço. Eu, do passado, deixo apenas uma frase, mas não se esqueçam de a lembrar a quem estiver indeciso. Foram os socialistas que chamaram a Troika, assinaram o memorando, pediram o resgate e trouxeram a recessão, que era evidentemente a consequência
de uma situação de insolvência da República Portuguesa. 78 mil milhões foi o que nós fomos, como país, por causa da incompetência deles, pedir de mão estendida ao FMI, à Comissão Europeia e ao Banco Central Europeu. Do presente, melhores números de confiança na nossa economia. Há 14 anos que os consumidores não manifestavam tanta confiança na economia e há 8 anos que os empreendedores não manifestavam tanta confiança na situação económica. É disso que precisamos. Agarremos isso com as duas mãos. Mantenhamos essa confiança no dia 4 de outubro, em vez de voltarmos à instabilidade, paralisarmos a economia e darmos cabo, outra vez, da nossa reputação internacional. Estamos com o investimento no melhor momento em muito tempo. E eu apenas lembro, como razão importante, embora não a única, que o investimento começou a subir quando o IRC começou a descer. E, portanto, a descida do IRC não é uma questão ideológica, é uma questão de pragmatismo. Se nós não tivermos um IRC competitivo, os investidores não investem em Portugal ou não investem agora. E é em Portugal e agora que os queremos. Para o futuro, esperança com pés assentes no chão. Ontem, já o Primeiro-Ministro afirmou que é um sinal motivador o que está a acontecer com o chamado crédito fiscal em relação à sobretaxa. Nós só temos os números até agosto. É preciso aguardar até ao fim do ano. Mas uma coisa nós sabemos, é que o crédito fiscal a favor das famílias era 19% há 3 meses, subiu para 25% e está agora em 35%. O que é que isto quer dizer? Que a economia está a subir, o crescimento está a melhorar, há mais emprego, isso gera mais receita, podemos fazer uma devolução maior às famílias e aos contribuintes. E esse é o sinal do que acontecerá nos próximos 4 anos. Minhas amigas e meus amigos, com muita confiança, com muita determinação e agradecido pelo vosso empenho, pela vossa mobilização, pela força que nos dão, viva Felgueiras, viva o Distrito do Porto, viva Portugal!